Boa noite, irmãos. É a graça e a paz do nosso Deus, amém? Lembrando os avisos da semana, que quarta-feira nós temos culto de oração e doutrina. Nos estamos fazendo presente, agradecer ao nosso Deus pelo tempo que Ele tem nos dado, agradecer pelas bênçãos que Ele tem derramado em nossa vida. Domingo pela manhã temos escola bíblica dominical, de 8 às 10. Estamos estudando, despertando a entender o mandamento, honrar pai e mãe, isso como promessa que o Senhor tem nos feito. Temos aprendido sobre isso na escola bíblica dominical. E também o nosso culto de doutrina à noite. Esse culto que estamos realizando agora, das 18h30 às 8h. A gente tem feito a exposição do livro de 1 Pedro, amém? Irmãos, a gente está com um projeto de louvor, através do irmão Márcio, está com um projeto de estar dando um curso aqui na igreja de flauta para as crianças e vai abrir alguns espaços para os adultos também. Então desperte seu filho a esse desejo, a esse interesse, procure a Márcia depois. A gente vai estar abrindo para 8 pessoas. Interessante que as crianças façam para poder, os adolescentes façam para poder estar aperfeiçoando o louvor da nossa igreja e o interesse de estar no serviço do nosso Deus. Amém? Ditos os avisos, eu convido aos amados a abrir a palavra do Senhor. Vai em 1 Pedro, capítulo 4, vamos estar lendo do verso 8 a 11. Do verso 8 a 11. A gente continuamos fazendo essa exposição aqui em Pedro, trabalhando o tema, o tempo que nos resta. A gente tem trabalhado sobre o interesse que a igreja tem que ter pela volta de Cristo, despertar o aprendizado para a volta de Cristo. Hoje a gente vai estar trabalhando, propriamente dita, o tempo que nos resta através de uma atitude fervorosa para com os santos. Interessante que aqui eu vou estar trabalhando o amor fraternal, o amor que nós temos que ter pelos santos em Cristo Jesus, pelos nossos irmãos na fé. E o interesse a despertar, que nós possamos passar para aquelas pessoas que conhecemos o grande amor de Cristo por nós e pela humanidade. Amém? Eu estava preparando esse sermão, me lembrei muito da nossa amada irmã Betinha. Eu conversei com ela a respeito do seu trabalho. Aí ela comentou comigo uma certa vez que estava se organizando para sair do trabalho, e toda vida que ela pensava em sair, ela se lembrava que ia deixar a pessoa que ela ajuda na mão. Aí eu, minha irmã, fica difícil, você passa por barras, enfrenta as dificuldades, é longe, pastor, mas toda vida que eu penso em sair, eu lembro que eu vou deixar aquela pessoa na mão. Aí ao realizar esse estudo aqui, essa mensagem, eu me lembrei muito dela, que é aquele pensamento que todo santo em Cristo Jesus tem que ter, em se pôr no lugar do outro, não olhar só para a sua vontade, para as suas escolhas, os seus interesses. Aí eu dizia ao irmão Betinho, então você não vai sair nunca. Pastor, o meu medo não é esse. E pastor, às vezes ela me trata tão mal, pastor. Eu fico lembrando da distância lá na aldeota. Não é fácil. Aí ela, pastor, mas eu não consigo. Toda vida que eu estou me organizando para sair, eu me lembro que eu vou deixar na mão. Foi assim, irmão? A irmã me disse isso várias vezes. Meus irmãos, se todos nós pensássemos dessa forma, o mundo estava diferente. Mas se nós não conseguimos pensar dessa forma, aplicando isso ao todo, então aplique isso à sua igreja. A sua igreja.
olhe as pessoas que estão ao seu lado com um olhar diferente, como se você estivesse olhando em um espelho e estivesse vendo o seu próprio reflexo. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus aqui em 1 Pedro, capítulo 4, do verso 8 a 11. Acima de tudo, porém, tenha muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Seja mutualmente hospitaleiros, sem murmuração, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Amado Deus, Pai eterno, Deus de misericórdia, abre, ó Deus, o nosso entendimento e compreensão da tua santa palavra, que não venha ser eu, ó Pai, mas sim o teu Espírito Santo que habita em mim, e a tua igreja, ó Deus, possa entender e compreender o que tu quer falar ao nosso coração. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, o amor fraternal. Observe no verso 8: acima de tudo, porém, tenha muito amor uns para com os outros, que quem estiver de fato esperando a volta de Cristo, pensará nos semelhantes e se relacionará com eles de maneira apropriada, de maneira correta. O amor pelos santos é importante acima de tudo. O amor pelo próximo é importante acima de tudo. O amor é o insígnia, é a marca, é a identidade do cristão neste mundo. É aquilo que nos separa daqueles que não conhecem a Cristo. É aquilo que nos caracteriza, que nos traz um documento, uma característica, um prefixo de quem nós somos e a quem servimos. Lá em João capítulo 13, verso 34 e verso 35, nos diz assim: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, e que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, e se tiverem amor uns pelos outros. Então essa é a marca do cristão, especialmente em tempos de provações e de perseguições. Os cristãos devem amar uns aos outros e ter um só coração, um só pensamento. Isso é o que nos separa. Esse amor deve ser intenso. O tempo, na dedicação, o tempo, aquilo que fazemos, aquilo que nos esforçamos. O tempo, a disputa de um atleta retrata o esforço, a dedicação e ao alcançar a uma conquista, a alcançar o alvo, transmite uma ideia de desejo e de vontade. E esse é o desejo que temos que ter em nosso coração, a querer trabalhar o amor para com os outros. É o pensamento de um atleta que se esforça, que treina, que se prepara para alcançar o seu objetivo. E muitas vezes nos limitamos a querer amar com
amor, a querer olhar para o próximo como se estivéssemos olhando para nós mesmos. O amor cristão é algo pelo qual é preciso esforçar-se, apesar de haver elementos emocionais e não uma questão de sentimentos, mas sim de evolução, transformação, oração, dedicação e muita consagração. Não é algo fácil, não é algo que se aprende da noite para o dia, não é algo que se aprende logo, é algo que leva tempo, é algo que envolve evolução, uma transformação, dedicação em oração e muita consagração ao nosso Deus. Irmãos, infelizmente, tem pessoas que não conseguem mais ter contato, nem amor, em respeito, em cuidado com o próximo. Conheço pessoas que já são ignorantes até no olhar. Você olha com aquela cara fechada, com ele, que ninguém consegue nem se aproximar. Não é assim? Conheci pessoas assim. Mas nós, como crentes em Cristo Jesus, temos que quebrar barreiras. É aquele abraço que quebra barreiras, é aquele cuidado, é aquele amor demonstrado em ações. Ter amor cristão significa tratar uns aos outros de maneira como Deus nos trata, obedecendo os seus mandamentos, conforme nós fomos aprendendo através da palavra dele. É um dom que Deus nos dá. Mas, pastor, o dom ele dá a algumas pessoas. Não, esse tem que ser desenvolvido. Ele deu esse dom de amar a todos, mas nós deixamos morrer por não cultivar, por não querer. E assim até é possível, quando praticamos isso em nossa vida, amar pessoas de quem nem gostamos, porque somos humanos. Vai ter aquela pessoa que você não gosta, vai ter aquela pessoa que você vai dizer: ó, essa pessoa não fez nada comigo, nunca me ofendeu em nada, mas eu não vou mandar nela. Não é assim? Não acontece isso, igreja? Somos humanos. Mas se nós trabalharmos o amor cristão, significa tratar uns aos outros de maneira como Deus nos trata. Aí sim, será possível amar pessoas que nós nem gostamos. O amor cristão é o ponto principal. E o amor cristão é aquele amor que perdoa, até quando alguém nos ofende. Pedro cita aqui Provérbios 10, verso 12. Acompanhe comigo. Provérbios 10, verso 12. Nós observamos que Pedro estava trabalhando aqui no seu livro o Antigo Testamento. Então ele vinha trabalhando, quando ele falou em amor, de amar, ver a graça de Deus em nossa vida, tratando o amor. Ele trabalhou aqui em Provérbios, quando ele diz aqui no verso 8 do nosso texto base: acima de tudo, porém, tenha muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Pois aqui no Provérbios capítulo 10, verso 12, nos diz assim: o ódio provoca conflitos e contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. O amor cobre todas as ofensas. O amor cobre multidões de pecados. Encontra-se também um paralelo a isso, a esse versículo,
lá em Tiago, capítulo 5, verso 20: saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cumprirá uma multidão de pecados. Estão vendo o paralelo? Então, o nosso amor apresentado em nossa vida vai apresentar Cristo em nossa vida. É a essência de Cristo em nossa vida, é o amor. O amor não é conveniente com o pecado, pois quem ama alguém se entristece ao vê-lo pecar e magoa a si mesmo ao semelhante. Nós que conhecemos a Cristo, temos que entender que o amor cobre multidão de pecados e temos que nos entristecer quando observamos os nossos amigos em Cristo, os nossos parentes, os nossos semelhantes doentes por causa do pecado, enfermo, preso, cativo por causa da desobediência. Então temos que olhar para eles com o olhar que Cristo nos olhou, um olhar de misericórdia. Antes, o amor cobre o pecado no sentido de que nos motiva a apresentar através do nosso amor o arrependimento, e não de espalhar esse sentimento do ódio, do pecado, mas sim o sentimento da salvação, sim o sentimento do amor, sim o sentimento do arrependimento e o sentimento do perdão. Se essas características não é vista em nós, então nós temos que nos converter verdadeiramente. Temos que buscar a Deus verdadeiramente. Se nós não conseguimos ter esse pensamento do perdão, esse pensamento de querer que o próximo se salve assim como nós somos salvos em Cristo Jesus, então tem algo errado, irmãos. Onde há ódio, também há malícia. E a malícia cria na pessoa um desejo de destruir a reputação dos inimigos. É por isso que não temos que ter esse sentimento de que aquela pessoa próxima, o teu parente ou o teu ente querido, só eles que devem ser os teus amigos, os teus próximos. Não. É verdadeiramente amar aquele que não conhecemos. É verdadeiramente ter esse sentimento de olhar com o mesmo olhar que Deus nos olhou, que Cristo nos olhou. E muitas vezes temos essa deixa de não querer amar aquele que tenta se aproximar de nós. Espantamos, espalhamos, e por sua vez conduz em nosso sentimento algo que a pessoa olha em nós e não quer que nós estejamos próximos. Por sua vez conduz a fofoca, a discórdia, a maledicência, e por vezes tentamos dar às fofocas um ar espiritual. Esse é o mal de quem acha que está servindo a Deus e começa a gerar polêmicas dentro de igreja ou dentro de grupos. Achamos que temos fofoca santa, até quando falamos que é uma fofoca santa, já estamos pecando. Mas tem acontecido isso. Por exemplo, a pessoa deixa eu te falar aqui algo que eu fiquei sabendo daquela pessoa. Não estou falando com maldade, estou falando só para a gente orar, para orientar. Irmãos, é fofoca. É do mesmo jeito, leva à contenda e à desamizade e ao pecado. Temos que ter cuidado e sabedoria para não espantar aquelas pessoas que estão chegando, querendo conhecer o Deus que tu conhece, querendo conhecer a tua transformação. Nós percebemos no ar, na conversa,
quando a pessoa está procurando contar com forma de fofoca ou calúnia, de arrumar intrigas. Nós percebemos. E quando a pessoa está contando certas coisas para nós, possamos orar de maneira, mas às vezes a pessoa conta algo que está passando para nós, para que nós possamos orar de maneira específica pelo que ela está passando. Mas muitas vezes temos o hábito de estar contando a outras pessoas como forma de fofoca. E isso gera desamizade. E isso é que tem acabado com o amor que temos que ter uns para com os outros. Infelizmente. É diferente. Temos que ter discernimento, sabedoria, a experiência para neutralizar o assunto quando vier em forma de fofoca. Acabar. Não em forma de pedidos de oração. Às vezes a pessoa conta para você o que você quer estar passando, para você orar, e você recebe aquilo ali com motivos para estar espalhando. Ninguém pode esconder os seus pecados de Deus, mas o cristão deve procurar em amor, cobrir os pecados dos outros em oração. Aqui eu não estou falando em esconder, não. Isso aí você não consegue esconder, porque Deus sabe de todas as coisas. Não. Estou falando em você ouvir e orar para ajudar, em ajuda, em apoio, procurar com que aquela pessoa se corrija, cresça em Cristo Jesus. E muitas vezes não temos sabedoria e deixamos com aquilo que acontece nos contaminar e apagar esse amor que temos que ter. Aqui eu não estou criticando, apontando, afastando, que você não faça convívio de amizade com pessoas, mas eu estou te alertando para você deixar com que cresça em tua vida o amor cristão, não há desamizade. Tem pessoas que não conseguem ajudar aquele irmão que está pecando, nem cobrir os pecados aos olhos do incrédulo, faz questão de contar, afinal os ímpios, eles encontram motivo, armas, motivação para nos atacar de qualquer maneira, munição para nos atacar de qualquer maneira, mesmo nós fazendo o que é correto. Imagine quando ele escuta de uma pessoa que é crente, contando para ele o pecado que está acontecendo com algum irmão que é crente também em Cristo Jesus. Estão entendendo, igreja? Mas é isso que acontece. Nós não temos freio em nossa boca, em nossa língua. Aí o irmão está passando por alguma dificuldade em adultério ou em mentira. Aí você está sabendo por algum motivo, ou aquele irmão te contou para tu orar pela vida dele, ou tu viu outra pessoa contando, pedindo por oração, aí tu vai contar logo para o ímpio, uma pessoa que não é do teu convívio cristão. Aquela pessoa ela vai criar repúdio da igreja. É aquele ditadozinho: olha, é porque é crente, olha, é porque vive na igreja. Não é assim? Não é assim que acontece? É por isso que temos que ter sabedoria, discernimento, até para tratar de alguns assuntos dentro da igreja, quando tem pessoas descrentes. Eu já trouxe algumas mensagens aqui que era assunto para crente em Cristo Jesus, os cristãos. E quando eu percebi que tinha 2, 3 visitantes que não eram crentes em Cristo Jesus, eu mudei. Eu disse: eu não vou poder tratar esse assunto.
não vou poder falar desse assunto. Sabedoria, discernimento. Porque eu sabia que aquela pessoa ia sair daqui e nunca mais ia voltar. Eu vou lá voltar para esse igreja, o pastor passou o culto todo falando só de mim. Não é assim? Falando só de mim. Meus irmãos, esse lugar aqui é santo. Esse lugar aqui não é canto para estar jogando enrosco, a falha, o pecado de ninguém, não. Esse lugar aqui é para ser pregado a palavra de Deus. É dele, é para ele, é sobre ele. Mas claro e evidente que é aqui onde nós aprendemos a conduzir a nossa vida diante do Senhor com santidade. É aqui. E o atalaia da igreja é o pastor. Ele pode chamar a tua atenção, te corrigir, mas ao fazer em público, ele já está errando. Quem transforma é a palavra através do Espírito Santo. É ele que transforma. Ninguém mais pode estar chamando a atenção de ninguém, a não ser o pastor. Quando ele chama em público, ele já está errando. É pessoal. É por isso que temos que ter sabedoria e discernimento, até para tratar de assuntos. O amor cristão apenas deve ser intenso, pronto a perdoar, como também deve ser prático. Não é difícil amar, não pode ser difícil amar, tem que ser fácil. Ah, pastor, eu tenho. Pastor, eu passo pelaquela irmã 500 vezes e ela não fala comigo. Ela não olha nem para mim. Eu fico, vai lá, tenta quebrar barreiras. Tenta mostrar o amor que tem que ter entre vocês em Cristo Jesus. Vai lá. Não toma isso como pessoal. Ah, aquela irmã não fala comigo, eu também não vou falar com ela. Ah, aquela irmã não me dá nem boa noite, eu também vou mudar ela. E se tornam inimigos dentro da igreja, dentro da casa do Senhor. O lar deve ser compartilhado com os outros. E a generosidade deve ser verdadeira, deve ser exercitada, sem queixas, sem reclamação, no exercício da hospitalidade, sendo os dons espirituais compartilhados ao ministrar a outros. É aqui, por isso que Pedro fala da hospitalidade. Aqui ele não está falando só naquele aspecto de tu abrir as portas da tua casa para um estranho, não. É tu abrir as portas do teu coração para amar. No tempo do Novo Testamento, a hospitalidade era importante, pois havia poucas hospedarias naqueles locais, e de qualquer modo os cristãos pobres não tinham como pagar por hospedagem, eram pobres, e os santos perseguidos precisavam em especial de um lugar onde pudessem ser auxiliados e encorajados, e até mesmo se esconder causa da perseguição. É por isso que Pedro tratou aqui com tanta autoridade, você ser hospitaleiro, ser o teu coração grande em hospedar aquelas pessoas que aparecem. Mas para nós o entendimento é esse, é abrir o nosso coração para ouvir quem está precisando falar, abrir o nosso coração para compreender, a compartilhar o fato pesado do pecado, da dificuldade e da desobediência. A hospitalidade é uma virtude ordenada e louvada ao longo das Escrituras. Jesus, ele desfrutou a hospitalidade dos outros enquanto estava aqui na terra, como também fizeram os apóstolos. A hospitalidade humana é um reflexo da hospitalidade de Deus. Os líderes cristãos em particular devem ser hospitaleiros,
coração grande. Nós não podemos ser rancorosos de espírito, ou pessoas difíceis, como se tivessem uma bola de cristal, ou como se tivesse uma bola de vidro, que ninguém possa se aproximar. Eu percebo que hoje nas igrejas tem sido perdido esse elo, literalmente, do pastorear, de chorar com as ovelhas, de sofrer com as ovelhas, de entender. Eu sempre orei muito a Deus, a minha família sabe, que eu dizia muito: Pai, se for para mim ser igual alguns líderes que eu tenho observado, que eu nunca venha assumir uma liderança. Pai, se não for para mim ser diferente, que eu não venha pastorear. Tira isso da minha vida, tira esse privilégio, porque para mim o pastorear é isso, é estar próximo, é ter intimidade, é perguntar como é que tu está, o que é que está acontecendo, fala, conversa comigo. Eu conheço pastores pelo tempo, e até quando eram até mais jovens, eles só apareciam, só vinha para pregar. Ele chegava, sentava, ficava, vinha, pregava, saía numa velocidade tão grande que os irmãos: cadê o pastor? O pastor lá tinha sumido. Parecia que tinha poder, parecia o Harry Potter. Sumiu. Conheci muitos pessoas. Muitos. Eu dizia: Pai, eu quero ser assim. Não quero ser assim. Tive o privilégio de pastorear, Pai, se um dia me tornar desse jeito. Tive o privilégio. Então nós temos que ter um coração grande. Abraão ofereceu hospitalidade a 3 desconhecidos e descobriu que havia acolhido o Senhor e 2 anjos. Eu tinha nem noção a descobrir. Mas entenda, no mundo a qual vivemos hoje, temos que ter muito cuidado e sabedoria ao abrir as portas da nossa casa para hospedar algum desconhecido. Temos que ter muito cuidado, e esse cuidado começa na prática. Temos que ter discernimento espiritual, se é uma pessoa de Deus ou não, que está pedindo para ser acolhido. Pedir conselhos ao seu guia espiritual, ao pastor. Ter uma comunhão com Deus para ter discernimento, se foi Deus ou não que mandou você ajudar aquela pessoa. Ter discernimento, porque hoje o mundo para o qual vivemos tem pessoas fingidas, falsas, infelizmente, que não têm o mesmo amor que temos, ou que não exercita o mesmo amor que temos que estar exercitando. Irmãos, logo no começo as pessoas sabem que quem estava aqui à frente é o pastor Davi. As pessoas sabem que ele tem uma condição financeira grande, graças a Deus. Vocês sabem de pessoas que vinham procurar ele aqui, não era brincadeira. Quando nós chamávamos para vir assistir o culto, a pessoa parecia que nós estávamos chamando para ela para cruz. Não, vem assistir o culto, eu venho. Aí faz assim, ó, eu venho. E fugir. Ou senão, quando me vai lá com o pastor, eu não sou pastor, não, aquele outro, aquele magrinho, você não serve não. Ele dizia para mim: esse não serve não, é aquele outro. Porque sabia que nesse amor, o tamanho do coração do pastor Davi. Aí uma vez ele chegou lá para o senhor aí, uma bengala. Aí a gente foi, preparou uma cesta básica para ele levou. Aí a irmã falou assim: ele viu tudo. A gente ajudou, aí peguei o endereço dele para ir visitar ele na casa dele. Quando ele foi-se embora, não sei o que foi que deu na irmã, falou assim: a irmã falou assim: eu vou seguir esse carro. Só que a irmã falou assim: ele saiu, pegou o carro aí, que era sabe como ela é, né?
saiu seguindo ele aí. Disse que quando ele passou no marinho do papai, ele pegou o pau que ele estava fazendo de bengala, jogou no lixo, saiu andando normal. Você acredita nisso? Saiu andando normal. E eu olhei para aquele homem, quando ele apareceu aqui, todo puro. É uma coisa, estava trabalhando em casa, redes de TV. Aí você ele voltou, pastor, pelo amor de Deus, pastor. Aquele homem que contou, irmão, você não estou dizendo para você, pastor, eu achei ele muito parecido. Outra vez ele apareceu aqui dizendo que era deficiente visual, e o pastor da viagem louca. Eu disse, rapaz, se não for o Mezinho, é irmão dele. Eu já tinha dado um golpe no pastor Davi dizendo que era cego. Você é fé, os que temos discernimento, ter sabedoria, ter comunhão com Deus. Nós, ao abrir o nosso lar para servos de Deus, ajudar, nós ajudamos a promover a verdade. Aliás, ao compartilhar com os outros, compartilhamos também a Cristo. Primeiro, a Cristo. A maior dificuldade da sociedade é a falta de Cristo. Não é só o alimento, não é só a parte financeira, mas é a parte espiritual. E isso, infelizmente, eles não querem. Eles não querem. Não se deve abrir o lar só para outros retribuírem a hospitalidade. Deve se fazer para a glória de Deus, para glorificar ao nosso Senhor. Tem pessoas que usam o amor como troca, tipo presente. Tem aquele aspecto de quando alguém te presenteia no teu aniversário, aí tu vai ter que retribuir no aniversário dela. Não é assim? A gente fica com aquilo pesado? E rapaz, o irmão me deu presente. Me deu presente. Agora eu vou ter que dar alguma coisa para ele. A mulher te deu um pouquinho aqui, mas mesmo assim, recai sobre mim o peso de ter que dar de volta. Mas isso não pode ser um amor para com Deus, para com as pessoas. Entendeu? Tem que ser naturalmente, tem que ser para a glória de Deus, para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado. Eu tenho esse sentimento de, não do amor, mas do presente. Se alguém me dá um presente, eu fico tranquilamente, gente, vou ter que dar um presente à pessoa. Então você fica preso, devedor, pois a hospitalidade, pois o amor cristão não pode ser assim. O amor cristão não pode ser assim. Não é para a tua glória, é para a glória de Deus, é para a glória dele. Irmãos, com o tempo que me resta, eu quero trabalhar aqui a base do relacionamento com Deus, depois de ter dado essa breve introdução. Irmãos, abra sua Bíblia, lá em João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4, vamos ver o verso 8 e verso 9. 1 João, capítulo 4, rapidamente, com o tempo que me resta. O apóstolo João nos diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivemos. Observe, a base do relacionamento do amor é com Deus. A base do relacionamento, o alicerce do relacionamento ou do amor é um relacionamento para com Deus. Aquele que não ama não conhece, é o alicerce, é o firmamento. Se você conhece a Deus, você ama, porque Deus é amor. É a base do relacionamento, do amor, é Deus. É Deus. Como dissemos antes nesta lição,
nessa introdução, que Deus demonstra o seu amor através de muitos sinais, muitas profecias que são relacionadas com a promessa de nos recebermos o que? A salvação, vida eterna. Vida eterna. A maior demonstração de amor que temos é Cristo Jesus em uma cruz. E a segurança da nossa salvação, a vida eterna. É Ele é a base do amor, é Ele. Deus Pai deseja que nós nos envolvemos pessoalmente com as nossas vidas diárias, através do amor, demonstrando o seu imenso amor através de nossa vida. Como Paulo diz lá em Filipenses capítulo 2, verso 13, porque Deus é que opera em nós tanto o querer como o efetua, segundo a sua boa vontade. É Ele. Paulo explica que Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, vive em nós, e somos realmente, se somos realmente cristãos em Cristo Jesus, temos que ter esse imenso amor que é demonstrado em Cristo. É o exemplo. Como devemos expressar o nosso amor para com Deus? Nisso nós sabemos que conhecemos a Deus, então temos que ter esse amor, guardando esse amor em nossa vida através do relacionamento e guardando os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. E o mandamento do Senhor é amar ao próximo assim como nós amamos a nós mesmos. Lembra desse mandamento? Amar ao próximo como amamos a nós mesmos. É o reflexo do Espírito. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado, e nisto conhecemos, e nisso aprendemos, e nisso praticamos esse imenso amor. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou, amando todos aqueles que procurar Cristo, leprosos, adúlteros, assassinos, encontrou refúgio. Todos encontrou refúgio. Aqui em 1 João, capítulo 5, versos 2 e 3, diz assim: nisto conhecemos que amamos o Filho de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque este amor é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Quando diz aqui que não é pesado, não é difícil. É nós que somos egoístas. Como ser humano, somos egoístas. Só olhamos aquilo que nos convém. Só olhamos para o nosso umbigo, como dizia minha avó. Ah, se eu comer bem, o resto. Ah, se eu dormir bem, o resto. Ah, se eu conheço a Cristo, o resto. Se eu já estou a minha salvação, o resto. Aqui Pedro deixa bem claro que Deus espera demonstrarmos o nosso amor a Ele, ao nosso semelhante, guardando os seus mandamentos. A vida de Jesus Cristo é um modelo de como devemos viver. Jesus guardou os mandamentos de Deus até o fim, e isso levou a Deus. Obedeceu até o fim. Ele agradou a Deus por causa de sua obediência, o seu desejo de fazer a vontade de Deus. E por fim, meus irmãos, que eu quero estar fazendo um único comentário, uma única aplicação do Pedro que nos resta.
O amor cristão deve ser, deve redundar, deve ser demonstrado em serviço. Todo cristão tem pelo menos um dom espiritual que deve ser usado para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Mas o amor é um dom de todos. Somos mordomos de Deus. Deus nos confiou os dons a fim de que sejam empregados para o bem da igreja e para o bem do próximo. É para Ele, é sobre Ele que falamos, é sobre Ele que pregamos, é sobre Ele e para Ele que vivemos. O Senhor dá a capacidade espiritual de desenvolver os dons e de servir com fidelidade à igreja e ao próximo. E é Ele. Alguns dons referem-se ao falar e outros no serviço, do tipo que são importantes para a igreja, de acolher, de abraçar. Nem todos são mestres ou pregadores, apesar de todos serem capazes de dar um testemunho do que Cristo fez em sua vida. Mas nem todos são mestres ou pregadores. Alguns ministros são realizados alguns ministérios são realizados nos bastidores, por trás daqueles que estão à frente. Alguns ministérios são realizados nos bastidores e contribuem para viabilizar, para a manutenção dos ministérios realizados em público. Então, muitas vezes a igreja, ela acontece não só com aqueles que estão à frente, mas é com todos que compõem a igreja. Todos. Para esses estar louvando, tocando, tem outros que têm que estar aí de joelho, orando, jejuando, nos bastidores, para a manutenção dos ministérios públicos. Deus concede dons, capacidades e oportunidades de usá-los. Somente Ele deve receber a glória. Somente Ele deve receber a glória. A expressão oráculo de Deus, aqui no verso 11, para encerrar, essa expressão não sugere que todas as palavras do pregador ou do mestre sejam verdadeiras de Deus, pois os pregadores humanos são falíveis, falhos e podem enganar muita gente. Muita gente. Na igreja primitiva havia profetas que possuíam um dom especial de proferir a palavra de Deus, mas não temos mais esse dom hoje, uma vez que a palavra de Deus está completa. É dela que temos que pregar, é dela que temos que falar, é ela que é fiel e infalível, é ela, não é a mim, é ela, é o Senhor que nos capacita através da palavra. Todos que falam da palavra devem ter cuidado com o que dizem, como dizem, e todos devem se sujeitar-se à palavra escrita de Deus. Escrita de Deus. E aqui, irmãos, em nenhum momento pede glória para o homem. Em nenhum momento. É só para Deus. É só para Ele. É a Ele. Somente Deus sabe o tempo que nos resta. Mas ninguém deve desperdiçar esse tempo que Deus tem nos dado com coisas vãs, com besteira, com picuinha, com fofoca, com intriga, mas sim aproveitar o tempo que nos resta e apresentar a vontade de Deus em nossa vida.
Eu convido vocês a encerrarmos lá em João 13, verso 34 e 35. Fique de pé, igreja, eu estou encerrando. João 13. O verso 34. Observe, à medida que recebemos o amor de Deus, Ele espera que compartilhemos com as outras pessoas esse amor. E Cristo deve ser a característica desse amor em nossa vida. Aí observe aqui em João capítulo 13, do verso 34 ao 35, quando diz assim: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, e que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são o quê? Se tiverem amor uns para. É o que te separa deste mundo. É a tua identidade. E essa identidade nós temos, que é o relacionamento com Deus. Amém, Deus? Amém, igreja? Glorifique. Esse amor demonstrado em nossa vida demonstra o relacionamento que temos com Deus. E esse relacionamento, irmãos, é íntimo, é pessoal, é teu. Não é eu que vou te ensinar a amar. Não é eu que vou te ensinar a demonstrar esse amor com o próximo, mas é o teu relacionamento com Deus. Vivermos a nossa vida de acordo com a vontade do Pai é importante para que Cristo seja visto em nós. Amém? Oremos. Ó Deus amado Pai, Deus rico em misericórdia e amor, muito obrigado, ó Deus, pela tua igreja, pela tua palavra, pelo compromisso, ó Deus, de estarmos aqui. Muito obrigado pelos louvores, pela adoração, ó Deus, pelo culto, ó Deus. Leva, ó Pai, a tua igreja em paz. Leva cada irmão para o seu lado, em paz. Nos dá, ó Deus, uma semana rica em amor, e que possamos demonstrar, ó Deus, esse amor em atitude, em ação, em serviço. E esse relacionamento, ó Deus, para contigo, só venha a aumentar, transbordar, encher, ó Deus, a nossa taça até derramar. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês. E a igreja do Senhor diz: não ouvi, igreja? Amém. Boa noite a todos. Quero agradecer a visitante da irmã Margarida. Que Deus abençoe tua vida, minha